Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso estudo do livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 16, terminando o item 191. Hoje, nesse dia 2 de dezembro de 2020, finalizando o item 191, nós vemos que Kardec trouxe para nós o item médiuns iletrados, os que escrevem como médiuns sem saberem nem ler nem escrever em estado normal. Ou seja, o médium como pessoa, ele não tem instrução nenhuma, não sabe ler, não sabe escrever, mas ele consegue receber as informações do espírito. É claro que isso é uma situação bastante rara, num caso de necessidade, pode acontecer de um espírito querer passar uma informação e ter somente um médium iletrado, um médium sem cultura nenhuma, mas que ele pode receber essa informação, essa instrução. Como diz aqui, são mais raros do que os precedentes, os casos anteriores. Há uma maior dificuldade material a vencer por parte dos espíritos. Então aí nós fechamos o item 191. Então vamos passar para o item 192, que é segundo o desenvolvimento da faculdade. Então vemos aqui médiuns noviços, aqueles cujas faculdades não estão ainda completamente desenvolvidas e que se ressentem da experiência necessária. Então, como bem diz a instrução, a definição, noviço é aquele que está iniciando, que não tem experiência, que ainda não está aprofundado nessa sua missão, né? Então, ele está na sua iniciação, né, na atividade mediúnica. Aí passamos para médios improdutivos, os que não conseguem obter senão coisas insignificantes, monossilábicas, traços ou letras sem continuidade. Então, assim como temos trabalhadores improdutivos, nós também temos médios improdutivos, aqueles que recebem informações que não levam a nada, coisas insignificantes, sem sentido, sem um objetivo, que de nada adianta, que muitas das vezes são objetos de espíritos levianos que apenas usam aquele médium para brincadeiras, né? Então, como nós vimos, os médiuns noviços são aqueles que são iniciantes, improdutivos, aqueles que recebem informações dos espíritos, mas são insignificantes, não tem sentido nenhum e não faz falta nenhuma essa informação recebida. Passamos então aos médiuns feitos ou formados. Estes são aqueles cujas faculdades medianímicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações, que recebem com facilidade, prontidão, sem hesitação. Então esse é o médium ideal, né? Aqueles que estudaram, se prepararam, que no dia da reunião mediúnica vão com aquela responsabilidade para fazer o trabalho, porque eles têm a consciência da importância do seu trabalho. Então eles já são feitos, eles já são formados. Concebe-se que este resultado não se pode obter senão pelo hábito, uma vez que nos médios noviços
as comunicações são lentas e difíceis. É claro, se você pegar e comparar um médium noviço, um médium iniciante, com um médium feito, um médium formado, a diferença vai estar na experiência, no conhecimento, na dedicação e na responsabilidade que tem o médium feito, o médium formado. Não quer dizer que o médium formado tenha que ser um médium com décadas de, de trabalho, de estudo. Ele pode ser um médium com idade mediana, com idade. é, não, não precisa ser um idoso para ter essa experiência. Ele apenas precisa se dedicar ao conhecimento, ao, ao seu trabalho mediúnico, fazendo aquela reserva moral, se dedicando para que vença as suas deficiências, aquela procura da perfeição do seu equilíbrio emocional, do seu equilíbrio moral. E temos em seguida os médios lacônicos, aqueles cujas comunicações, embora fáceis, são breves e sem desenvolvimento. Então é lacônico, é vago, é vazio. As comunicações, embora fáceis, ele recebe as comunicações com facilidade, mas são breves e sem desenvolvimento. É uma coisa vazia, uma coisa inócua, que ele recebe as informações, mas que não, assim como nos médios improdutivos, não tem muito proveito essa informação recebida, essa comunicação recebida. Em seguida, Kardec nos apresenta os médiuns explícitos, que as comunicações que obtêm têm toda a amplitude e toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Então ele é bem explicadinho, né? Ele é explícito, ele recebe aquelas informações de maneira clara, de maneira precisa, de maneira objetiva. Então ele é bastante explícito na sua informação, naquela comunicação que ele recebe. Então se pode esperar de um escritor consumado. Esta aptidão prende-se à expansão e à facilidade de combinação de fluidos. Os espíritos os procuram para tratarem de assuntos que comportem grandes desenvolvimentos. Então é um médium importantíssimo para a espiritualidade, para o espírito superior, que precisa dessa capacidade para que esse médium receba. E ele só vai receber essa informação se tiver uma combinação de fluidos, né? O ectoplasma emitido pelo médium é suficiente, combinado com a sua aptidão, combinado com o seu conhecimento, com a sua conduta moral, ele vai estar numa condição ideal para o recebimento das informações que os espíritos querem passar para eles. Então, ainda em seguida, Kardec nos traz os médios experimentados. A facilidade de execução é um assunto do hábito que se adquire, frequentemente em pouco tempo, enquanto que a experiência é o resultado de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. Então, a facilidade de execução é um hábito que se adquire com a prática, né? Então, quanto mais frequente, quanto mais repetitivo, quanto mais as pessoas se dedicarem em participar semanalmente ou 2 vezes por semana das reuniões mediúnicas com dedicação,
elas vão ter esse desenvolvimento da facilidade de execução das mensagens. E na prática do Espiritismo, a experiência vem com essa dedicação. Então, meus irmãos, na semana seguinte nós vamos dar continuidade, ainda eu acho que devemos iniciar na semana seguinte pelos médiuns experimentados para a gente falar um pouco mais, porque tem mais algumas minúcias, mais alguns detalhes importantes para falarmos sobre os médiuns experimentados. Então, vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente continua com o nosso estudo da segunda parte do item 192. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.